Olá, eu sou o Diego, do oitavo ano B do Colégio Bom Venuto. Oi, eu sou a Bia, do nono B do Colégio Bom Venuto, e hoje estamos aqui com a Júlia. Oi, gente, eu sou a Júlia, do nono ano. E hoje também estamos aqui com os empresários Afonso E o Paulo. Olá, pessoal. Tudo bom, Diego? Bia, Júlia, Paulo. Sou Afonso, empresário, administrador da empresa Beta Vistos. Espero trocar uma boa experiência com vocês hoje aqui, hein? Olá pessoal, sou o Paulo, sócio proprietário da Beta Vistas e estamos aqui, agradecemos aqui o chamado para oferecer e demonstrar a nossa experiência, né? Isso. Paulo, conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória até você chegar no seu trabalho de hoje em dia. Bom, a minha trajetória, ela começou com estágio no ensino médio, concluí faculdade, né? E através da empresa familiar a gente montou e abriu a Beta Vistos, né? Hoje atual, a principal profissão. E é isso, né, Afonso? Fale um pouco sobre você, Afonso, de onde você veio, com quantos anos começou a trabalhar. Bom, vamos lá. Eu sou de São Paulo, né? Nascido, criado em São Paulo. Comecei a trabalhar aos 8 anos. A vida não era fácil, uma família grande, né? Com 6 irmãos, criado apenas pela mãe. Então, nós enfrentamos uma dificuldade financeira e econômica que muitos já conhecem isso, né? Minha mãe era uma pessoa não alfabetizada, trabalhava na área de serviços, né, de limpeza, em algumas empresas, variava, vendia verduras. E então eu comecei a buscar próximo, né, nos reflexos próximos, atividades, né, como catador de lata, papelão, trabalhar com carretos. E fui desenrolando, né, ao longo da infância e juventude, aprendizados, né, nessa área de trabalho e buscar formas de investir em si próprio para buscar condições melhores, né, nessa vida econômica e financeira que é difícil até hoje, mas estamos brigando bem no mercado de hoje em dia. E só você trabalhava com seus irmãos para ajudar em casa ou eles também trabalhavam? Não, na verdade, meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar novos também. Alguns com 12 anos, com 14, começaram a trabalhar na feira. Ao longo do tempo, passaram a trabalhar em confecções, né, fábrica de sapato, nas empresas do Brás, né, além de estamparias. Então, eles foram tendo, né, a vida deles e com pouca idade, né, era cultural a partir dos 18, 19 anos, o filho tem interesse de sair de casa, de se envolver em um relacionamento e quando estava em uma condição melhor para ajudar a família, normalmente arrumava sua própria família e aí a dificuldade às vezes caía naquelas instabilidades, né? Mas a vida seguiu e tudo isso aí serviu como aprendizado para nós, né? E, Afonso, tenho mais uma pergunta para você. Você estudou em escola pública, particular? Como que foi nos estudos? Vamos lá, Bia. Eu estudei sempre em escola pública, né? Tive poucos incentivos em casa, né? Até porque em certas ocasiões a minha própria mãe pedia para eu não ir para a escola, porque como eu fazia aqueles trabalhos, né? De pegar reciclagem, fazer carreto, vender coisas na feira, né? Então eu levava renda para casa, né? Isso era diário. Então a renda que eu conseguia no dia, levava para casa e sempre a maior parte ficava em casa. Então os incentivos para estudos, no início realmente eu tive dificuldades e fui aluno repetente, né? Então já tive abandonos de escola em 3 ocasiões, na verdade, mas depois quando bateu a consciência, né, a partir dos 9, 10 anos mais ou menos, que aquilo me traria problemas futuros,
até incapacidade, né, de desenvolver, eu resolvi agarrar com as duas mãos e seguir até o fim, mas sempre foi em escola pública. E você, Paulo? Começou a trabalhar desde cedo, também foi para a escola pública, como que foi? Eu já comecei a trabalhar com os meus 17 anos, né, no ensino médio. Eu tive uma formação mesclada entre pública e particular. Mas a partir do ensino fundamental 2, eu me formei na pública. E no ensino médio eu já fui para o colégio particular, onde tive meu estágio, né, e comecei aí a carreira profissional. E, Afonso, como que foi a transição para a empresa familiar? Bom, na verdade, eu nunca trabalhei em empresa familiar, né? Eu entrei em uma estamparia aos 14 anos, era um jovem, né, de certa forma, vamos dizer assim, trabalhador, mas rebelde. Em que sentido? Eu sempre me colocava em condição não superior, mas de igualdade, né, em relação a demais profissionais, a pessoas de maiores cargos, até porque normalmente eu cuidava de funções e atividades na qual era compatíveis a essas pessoas. E muitas vezes dava respostas na qual essas pessoas muitas vezes não conseguiam, né, resolver. Então aquilo ali gerava certo atrito na empresa. No meu lado, eu achava que era injusto o salário que eu recebia. E então, cada vez mais que isso ia acontecendo, eu notava que eu precisava de alguma forma buscar uma chance de investir em mim mesmo ou buscar áreas de trabalho na qual eu pudesse ter um crescimento, né, oportunidade de verdade, não pelo meu gabarito de formação, mas sim pela desenvoltura que eu tinha nas atividades e abria novas possibilidades, né, para mim, para a empresa. Então os resultados eram bons e aquilo ali para mim era notável, né, não só por elogios, às vezes por algumas bonificações, mas pela condição do dia a dia, né? Ô, Paulo, conta pra gente. Quando você começou a trabalhar, quando você começou a ser um profissional bom, quando começaram a vir as oportunidades, como que você ficou? Bom, as oportunidades começaram a vir após no caso, a minha mãe chamar, né, para trabalhar com ela. Mas antes de eu começar a trabalhar com ela, eu trabalhei numa corretora de seguros, onde eu comecei a ter as obrigações, né, aprender a ter responsabilidade. E depois mudei para trabalhar no atendimento aqui da Escola Senai, aqui em Guarulhos. Ali eu aprendi bastante coisa. Sempre dei o meu melhor, fui um bom funcionário, né, registrado. E aí surgiu uma oportunidade lá no Senai, que para trabalhar, eu era terceirizado, né, no atendimento terceirizado, mas aí surgiu a oportunidade para trabalhar lá dentro, né, contratado pela instituição. E através da prova, tudo, acredito que foi bem. E o meu chefe, que seria o diretor da escola, junto com o secretário, eles não me deram a oportunidade que eu esperava. E aí nisso acaba que a gente fica um pouco desmotivado, né? Tinha os colegas de trabalho, tudo, e eles estavam esperando que fosse aprovado por cargo, né, administrativo. E esses chefes não deram oportunidade. E nisso eu já estava na faculdade, né, de administração. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com vistos através da minha mãe. Então a minha mãe chamou e aí juntou tudo isso. Aí eu fui trabalhar com ela, né, escritório. Ainda não estava aberta a empresa.
Fomos trabalhar em home office, na época era em casa mesmo. E já estava atendendo umas agências grandes, né? Então, através da minha experiência já na área de informática, eu consegui ir trabalhar com ela, e aí foi surgindo as oportunidades que me fez um empresário hoje, né? E Paulo, você disse que trabalhou home office, isso, né? Foi na época da pandemia? Foi antes? Foi depois? Como foi? Foi antes. A gente ainda não tinha nem pensar em pandemia, né? Foi lá nos anos 2000. Então, ali era como se fosse um trabalho informal, né? Prestava serviço. A minha mãe, eu vou contar um pouquinho da história dela. A minha mãe, ela trabalhava na rua, em frente ao consulado americano, que era na Padre João Manuel, lá em São Paulo. E aí ela era muito discriminada, né? Por trabalhar na rua, guardar lugar em fila, para atender os solicitantes de visto. E teve um dia que o próprio cônsul do consulado chegou a falar para ela abrir um escritório. E aí surgiu a ideia de ela me chamar, porque nessa área dos vistos são oportunidades, né? É aquele ditado, você não pode deixar a oportunidade de passar. E aí ela agarrou essa ideia e surgiu de abrir a empresa nessa época. Então, ainda era informal e trabalhávamos em casa ainda, através da internet, né? Sim, obrigada. Afonso, já que eles estavam falando aí da pandemia, de home office, o que você fez na pandemia quando você viu que você ia ter que começar a trabalhar em casa? Bom, vamos lá. Durante a pandemia, a gente já vinha em uma fase na qual as coisas no escritório, os trabalhos, as temporadas, que eu costumo chamar mais propriamente, não estavam nos favorecendo. Nós estávamos sempre arrumando melhores condições para trabalhar, só que aí acontecia alguma coisa, algum problema, seja econômico, seja um problema na China, Estados Unidos, e são situações que sempre afetam diretamente a nossa atividade até hoje. Porque trabalhamos com documentação de viagens, né? Então, a partir do momento que um dólar sobe, acontece uma crise em qualquer país, uma doença, um surto, então a gente é afetado diretamente, muitas vezes até antes do problema chegar aqui no Brasil. Da mesma forma, foi assim em relação à pandemia. Eu já conversava com o Paulo, né? Aleatoriamente sobre situações dessas possibilidades antes da pandemia chegar aqui no Brasil. Porque eu atendo clientes diretamente no consulado chinês, atendia uma demanda lá naquela ocasião também, né, que eu tenho um atendimento variado em vários consulados, né, e alguns clientes me davam feedback de que estava havendo um surto lá na China. Só que a mídia é sempre abafando e tal, mas é coisas que acontecem até hoje, né, a gente fica sabendo de informações, porém a mídia dá crédito ou descredibiliza aquela informação, né? E aí as coisas vão acontecendo. Quando não tem como segurar ou se consegue passar aquela situação abafando e cai no esquecimento da população, tudo bem. Porém, não aconteceu com a pandemia, gerou todos os problemas que todos sabem aí, né? E no meu caso, eu já vinha com problemas financeiros, né, anterior a essa ocasião. E fazendo dívidas, né? O meu custo de vida era bem alto do que hoje em dia, né? Mantinha planos de saúde alto, contas altas, alguns gastos até desnecessários, de forma que não era tão controlado. Então, eu acabei sendo afetado muito forte nessa ocasião. Então, formas de eu buscar solução foi tentar abrir empresa, né, de alimentação, né, porque na ocasião estava em alta. Como muitas empresas hoje estão em alta, eu continuo fazendo essa pesquisa de mercado, do que está acontecendo, do que pode ser seguro para poder trabalhar ou não. E o valor que eu tinha
né, que não era uma reserva, mas crédito no mercado pessoal, o que daria para fazer seria isso, né, abrir uma empresa na área de alimentação, porque não dependeria de muita coisa, apenas uma boa cozinheira e uma estrutura para fazer o atendimento. E a moto eu tinha para poder fazer as entregas, tanto que a maioria das entregas na ocasião foi feita diretamente por mim mesmo, pela empresa. Quando eu não atendia a demanda, aí sim abria o leque para os aplicativos, né, do iFood, e aí vinham os entregadores também fazer a parte da logística dessa demanda. E, Afonso, no começo você disse que já tinha um vínculo com o Paulo. Vocês trabalham juntos? Como que funciona? Sim, Bia. Nós trabalhamos, assim, não juntos, né, mas trabalhamos em parceria desde a ocasião de 2004, onde eu já conhecia a mãe dele, a Neuza, né, que já trabalhava, como ele falou, na porta do consulado, puxando fila, fazendo serviços, né, variados. Eu já trabalhava nessa ocasião desde 93, né, ou seja, há 11 anos aproximadamente, em um despachante que trabalhava com vários consulados, trabalha até hoje, né? E então eu tinha já um alto conhecimento em relação a vistos americanos, eu já carregava processo que eu dava entrada como credenciado, atendia outros consulados também, atendimentos na Polícia Federal. Então, a minha atividade era muito variada dentro daquele escritório. Então, eu fazia o atendimento no escritório, via telefone, atendimento presencial, fazia preparo de processo, levava nos consulados. Então, era um trabalho bem dinâmico. E como alguns clientes até me falavam, quando me via no escritório, atendendo o telefone, e às vezes me encontravam na porta do consulado fazendo atendimento para entrega de documentação, orientação e situações variadas, brincavam comigo, falavam, ué, você vai lá bater o escanteio e corre para a área para fazer o gol? Eu falava, esse sou eu mesmo. Eu acordava muito cedo, ia para o escritório, ia para o consulado, tinha os horários que eu voltava para o escritório, preparava o processo, atendia pessoal e fazia a conferência, né, dos processos, porque até hoje acontece erros, né? Então eu ainda fazia a conferência um a um, não importava se tivesse 100 processos, 200 ou até 300, quando emendava, né, feriados e o consulado acabava trabalhando. Então era um período muito puxado. Então desse período aí eu já variava, né, as minhas atividades, como eu fiz sempre em todos os trabalhos. Eu já tinha, né, um pessoal de confiança que trabalhava em parceria, abria um setor dentro do escritório onde eu trabalhava, não para mim, mas para o escritório, para poder fazer alguns atendimentos, agendamentos e outras atividades. Que aí foi quando eu afinei, né, o relacionamento com a Neuza, a mãe do Paulo, e também trabalhamos com uma parceria muito forte e que nos deu, né, bons frutos a partir dessa parceria. Aproximadamente uns 5 a 6 anos depois, ela me fez algumas propostas, né? Eu já estava com o pensamento em sair do escritório, né, seguir meu próprio caminho. Então eu vi ali uma oportunidade de sair diretamente para trabalhar com uma pessoa que eu já entendia que era uma pessoa honesta, trabalhava de forma correta, e completei a equipe na parte operacional, na parte de pessoal, na parte de assessoria direta com o pessoal, treinamento e, obviamente, acabamos abrindo um novo setor na Beta Vista também que não existia na ocasião, que era o atendimento aos processos ponta a ponta. Paulo, você hoje em dia você é o que da Beta Vistos? Você é sócio, você trabalha lá? Atualmente eu sou sócio, administrador, né, da Beta Vistos. O Afonso é sócio proprietário também. Vou aproveitar como ele conheceu, como a gente se conheceu, através da minha mãe também, né, que ele trabalhava, como ele falou, no despachante concorrente hoje.
E na época foi muito bom, foi uma época boa. Onde foi na transição, né, que eu fui trabalhar com ela. E aí eu fazia os agendamentos e ele era o contato, né, do despachante. Então ficamos aí entre 5, 6 anos, foi quando ele recebeu o chamado para vir trabalhar na Beta Vistos, né? Nessa ocasião já tinha aberto a empresa e a partir daí a minha mãe saiu da sociedade e entrou eu e ele e estamos até hoje. Você hoje, como sócio administrador da Beta Vistos, você tem visões para o futuro? Bom, a nossa visão é sempre melhorar, né? E crescer futuramente, né? Então, é sempre buscar melhorar o máximo aí que a gente pode, né, Afonso? Sim. Eu sou responsável mais pela parte administrativa e financeira. O Afonso também, eu faço atendimento, mas o Afonso lida mais com os clientes, né? Afonso, você falou, né, que você teve vários empregos. Você poderia citar alguns? Tipo, os que você pegou bastante experiência no ramo profissional? Bom, vamos lá, Diego. Eu trabalhei em atividades variadas, né? No começo, quando era uma criança, comecei a trabalhar na área de reciclagem, né? Pegavam lá um carrinho no ferro velho, puxava ele, enchia lá de lata velha, papelão, alumínio, cobre. Quando encontrava essas coisas, é como ouro, né? Até hoje em dia. Então, quando chegava para fazer a venda desse material, era um lucro garantido. Tanto que, em algumas ocasiões, quando começava o trabalho e já se deparava com lixo, né? com descarte desse tipo, ou seja, não precisava correr todo o percurso que eu fazia, porque ali já tinha um lucro garantido e talvez não compensava, né, fazer todo o percurso, gastar muita energia para poder talvez ganhar, né, talvez até 10% a menos em um montante grande. Mas vamos lá. Dos 7 até os 9 anos eu trabalhei puxando carroça. Depois eu consegui juntar um dinheiro, juntei com um amigo meu da minha rua, Cláudio, né? Faz muito tempo que nós não se vê, e montamos um carreto juntos, no qual trabalhamos aí juntos por aproximadamente 3 a 4 anos. Né? Trabalhávamos no mercado, trabalhávamos na feira, onde tinha lugar, onde tinha uma senhorinha que pudesse carregar uma sacola com peso, a gente ia lá, oferecia ajuda e cobrava um valor muito barato, né? Que não é substancial hoje, né? Mas era muito barato, mas fazia esses carretos, né? Você pode tirar aí, por média, não sei se é do seu conhecimento, custos de um táxi há 10 anos atrás e um táxi e um custo de Uber hoje em dia. Então, são valores que são muito desproporcionais, mas geravam um certo lucro. Depois disso aí, a partir dos 14 anos, né, eu trabalhei como funcionário em estamparias, né? Então, eu entrei como ajudante, aprendi a estampar, aprendi a trabalhar com tecidos. Então, eu fui levando essa jornada aí e variou de empregos aí, eu acho que umas 5 ou 6 vezes pelo menos. Justamente por aquela questão que eu falei no início, né? Eu tinha uma condição de trabalho melhor, oferecia uma prestação de serviço melhor, porém, nem sempre era compensado de forma satisfatória. E como eu já tinha uma ideia meia rebelde, né, cobrava mesmo, entrava em atrito com os patrões, e então a insatisfação acabava fazendo, né, acontecer desse desligamento. Depois passei por fase de exército, tive algumas dificuldades, tive perdas, sofri assalto, tive problemas, né, como qualquer jovem pode ter hoje em dia. Então, tomei algumas decisões na vida e voltei, né, logo na sequência, né, da fase do exército, a procurar emprego na área de estamparia, né, confecção. Arrumei emprego no primeiro dia, trabalhei 3 meses apenas, né, depois disso, porque eu já estava com a ideia
de encontrar um emprego melhor, onde pudesse ter oportunidade de crescimento. Mesmo sem uma formação de nível superior, eu entendia que eu tinha capacidade de assumir um cargo melhor, né, no área de supervisão, gerencial, ou como um representante, né, que na verdade na ocasião nem sei se era tão visto assim dessa forma, mas eu tinha esse tipo de visão. Então eu aceitei um emprego em um despachante como office boy, trabalhei lá alguns anos, né, dentro da própria empresa. Eu entendi que eu teria chances de crescimento, até porque tinha muita movimentação financeira, descontrole. Então, eu tentava buscar ajudar a parte da gerência, a parte da administrativa. E fui, né, de certa forma, compensado, né, ao longo do tempo. Até chegar a ocasião de eu decidir seguir a minha própria trajetória, meu próprio rumo de forma individual. Que isso aí aconteceu, o fato de execução, 15 anos depois de eu estar trabalhando nesse lugar. E aí até hoje eu continuo, né? Trabalhando na Beta Vistos, espero fortalecer. Passei por outras experiências profissionais também ao longo do tempo, mas foram coisas passageiras, mas a mais longa foi uma de 5 a 6 anos aproximadamente, onde eu fui sócio de um bar também, que foi bem durante um bom tempo. Porém, como eram 3 sócios, né, tinha diferenças administrativas, diferenças operacionais, tratamento com funcionários. Então, chegou uma ocasião que ficou insustentável, onde nós decidimos vender o bar e parar com isso. Até hoje, algumas pessoas perguntam quando eu vou abrir o próximo bar. Quem sabe? E, gente, vamos falar agora sobre vida pessoal. Paulo, fiquei sabendo que você tem uma filha chamada Mariana e falam que os pais são os espelhos dos filhos, né? Então, me explica, você colocou ela em uma escola boa, você quer um futuro melhor para ela, o que você pensa sobre? Sim, a educação é primordial, né? Então, a Mariana, ela vem do primeiro ano em escola particular e eu quero dar o melhor, né? Então, eu foco no ensino dela e hoje ela está no Colégio Bom Venuto, né? Está no segundo ano e ela gosta muito do colégio, né? Mas o primordial mesmo é o ensino dela, né? E Sim. E você, Afonso, tem filhos? Como que é? Bom, vamos lá. Tenho sim, Bia. Eu tenho 4 filhos, tá? 4? 4 filhos. Caraca. É difícil, mas se dependesse por mim mesmo, eu teria mais, né? Então, eu ainda continuo perigoso, mas consciente, responsável. E, assim, eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho um filho de 15 anos que completou ontem, inclusive. Eu tenho um filho de 11 anos, que completou em junho, e uma filha de 8 anos, que é a Sapequinha Sofia. O que acontece? Para mim, a educação ela é primordial. Só que a gente perde muito valores nesses últimos tempos. Então, eu busco ensinar para eles sempre que eu posso, em toda oportunidade, ensinar valores. Hoje e sempre, né? Eu sempre ofereci uma condição muito melhor do que a que eu tive na minha infância. Não pretendo que eles comecem a trabalhar cedo, mas trabalham cedo, né? Eles têm que entender o valor da vida, o valor de trabalho, dificuldades, saber dar valor àquilo que eles ganham, né? E àquilo que ele tem. Eu costumo falar que se não for usar, se não for consumir, para mim não vale a pena pagar. Para mim não vale a pena ter o custo de dar aquele prazer para aquela criança e ela realmente não usufruir, né, de forma satisfatória. Porque eu fico triste em ver crianças, até as minhas acontece isso. Às vezes ganham o brinquedo, tem condições de alimentação boa e não valoriza aquilo, né? Deixa
assim, escolhe muita coisa, quando ganha um brinquedo, brinca às vezes na primeira hora, não brinca o primeiro dia, já descarta, joga de lado, já está com interesse em outra coisa. Então, isso aí, infelizmente, significa que muitas coisas não têm valor para eles. Normalmente, com os meus, eu busco fazer eles entender que tem valor sim, né? Algumas coisas eu demoro para dar, eu faço testes se realmente vai valer a pena. E então, isso é uma coisa muito difícil de conseguir fazer, de manter, né? Mas é uma coisa que eu falo para eles sempre quando eu dou alguma coisa, até dinheiro. Quando eu dou alguma coisa, não é só porque merecem, porque eles merecem sempre, mas é quando eu entendo que eles estão de fato valorizando. Porque se eu dou alguma coisa, algum mimo hoje, e eu vejo que acontecem algumas desfeitas, aí eu passo um tempo bem maior para dar outro mimo, outra coisa que eles queiram, outras coisas que eles estão desejando. Porque eles têm que entender que aquilo que eles conseguiram tem um valor. Pode ser que para mim não custe tanto, porque a gente não tem hoje uma dificuldade financeira desse tamanho. E a gente tem a opção de trocar uma coisa por outra. Mas tem que saber que tudo que eles têm tem que ter valor, tem que respeitar aqueles que não têm, tem que saber compartilhar quando é o caso. E se não está usando, eu sou super a favor. Vai lá, doa, troca ou desenvolve uma outra forma de conduzir aquilo. Mas não fique juntando coisas que você não vai usar. Porque aí é o que eu falo, sai fora da parte daquilo que eu estou ensinando. Então eu faço isso comigo também. Eu evito ficar juntando muitas coisas, adquirindo bens que eu não vou usar, que eu não vou usufruir, para, né, justamente não dar esse exemplo, né, de ter uma coisa ali parada o tempo inteiro e sem o uso, né, que possa ser valioso para outras pessoas. Então, é isso, né? Eu busco educar dessa forma. Afonso, você, como empresário muito bem sucedido, você com 4 filhos, acha que algum deles se espelharia em você como... Não no ramo de profissão. Algum dos seus 4 filhos gostaria de ser empresário, você acha? Bom, essa foi uma boa pergunta, Diego. Pelo meu entendimento, o que vem acontecendo, todos eles aparentemente querem ser administrador e empresário. E inclusive eles falam, né, quando a gente está conversando descontraídamente, que eu era mais rico antes do que hoje. Porque antes eu viajava muito, eu comprava carro novo, moto nova, motos potentes, saía muito, fazia muitas festas, fazia muito churrasco. Então eu tinha uma rotina, né, que era bem regrada e graças a Deus eu soube, né, administrar isso muito bem, não perdi cabeça, não perdi controle, né, evitei, como evito até hoje em dia, agir com irresponsabilidades e com respeito a todos, né, ao meu sócio, à minha família, ao próprio dinheiro, né, porque eu entendo que o dinheiro também ele tem que ser respeitado como uma religião. Então, o que acontece? Como eles vêm de uma outra geração, que é muito mais difícil a gente apresentar algumas coisas, e na televisão mostra outras coisas, na própria instituição de ensino, às vezes incentiva e dá direções que a gente fica ali meio, né, contrariado, né? Mas eu entendo que eles têm, logicamente, né, um bom foco. Todos eles demonstram interesse em crescer, todos eles demonstram ter um grande potencial, né, de habilidade, de aprendizagem. E pelo que está acontecendo na nossa realidade, eu acredito que todos podem ser bons administradores no futuro, porque eles já vêm administrando algumas coisas, porque é uma forma que eu vou conduzindo a vida, né? Mostrando para eles que tem que ter conquistas, né? De certas coisas. Nem tudo vai vir assim fácil. E eu até brinco com eles que quando chegar a certo ponto da minha vida, eu vou começar a desfazer de meus bens, vou começar a gastar dinheiro de forma doida para não deixar herança para que eles conquistem, né?
Mas eu falo para eles, se depender de mim, vocês vão estar preparados para poder conquistar o que vocês quiserem. E eu quero estar lá para dar essa força e suporte. Isso aí. Que conselho vocês dois dão para os jovens que estão começando? Quer falar, Paulo? Bom, estudar, né? Estudar hoje em dia, sem estudo, ninguém vai para frente. Estudar e ter responsabilidade, né? Vamos lá. Eu costumo falar assim, para você crescer, você pode crescer do tamanho que for. Você tem que ter dentro de você, dentro do seu coração, uma crença, porque se você não acreditar em nada, quando você for tudo, você vai ver que você também não é nada. Então você tem que ter uma crença, seja lá qual for. Você tem que ter uma educação, que só vem através dos estudos. Hoje eu sou uma pessoa que eu não sou formada, como o Paulo, por exemplo. Mas eu estudo, eu atualizo, eu analiso, eu faço pesquisa, eu acompanho algumas pessoas de vez em quando, vejo muitas verdades na qual eu me espelho. E juntando tudo, quando a pessoa está lá grandão, lindo, maravilhoso, se ele não for humilde, ele cai por si próprio. Então, tem que estudar sempre, tem que ser humilde e, acima de tudo, aconteça o que acontecer, tem que ser honesto. Porque se você perdeu essa honra de ser honesto, você pode crescer, pode se adiantar, pode ser favorecido. Mas a sua falta de honestidade vai te derrubar a qualquer momento, em qualquer lugar. E, às vezes, o seu próprio ego, a sua própria condição favorável não vai te favorecer quando você fechar os olhos, encostar a cabeça no travesseiro e entender que você foi desonesto e talvez até desleal. Então, estudem sempre. O estudo ele é para toda a vida, não é temporário, não é período. Você pode melhorar hoje com o estudo que você tem, só que você pode cair se você parar. Se você continuar estudando, você sempre vai crescer. E estudando você vai sempre aprender as boas virtudes da vida, que é respeitar o próximo, a família, a natureza e você mesmo. Porque às vezes você já não está se respeitando e está entendendo que você está andando para frente. Isso aí não é bom. Já que vocês entraram nesse assunto de estudo, essas coisas, eu queria perguntar se vocês são fluentes em outras línguas além do português. Eu falo inglês, mais ou menos, more or less. Eu entendo 80%, falo até 90%. Na escrita eu entendo praticamente tudo. Às vezes falho na escrita, mas é questão de prática, né? Eu não pratico mais tanto quanto já pratiquei em certos tempos, mas eu entendo muitas coisas. Eu só o português mesmo. Porque falam que saber inglês é essencial para muitas coisas, Sim. né? Inclusive, a minha filha está no segundo ano e uma das escolhas para a formação dela é o inglês, né? Então, eu espero que ela aprenda e se dedique. Sim. Mas eu mesmo só português mesmo. Vocês acham que se vocês tivessem aprendido, 3 línguas como português, inglês e espanhol, vocês teriam crescido mais rápido nessa profissão? Sim, com certeza. O que eu posso dizer? Isso da minha parte, do meu entendimento, há anos. Eu decidi por mim não fazer nível superior. Isso lá atrás, quando eu me formei no ensino médio, com 18 anos. Porque eu entendia naquela ocasião, era uma ignorância da minha parte, que uma pessoa, quando ela se formava a nível superior, ela se transformava em outra pessoa. Porque alguns amigos meus, de infância, de ginásio, colegial,
quando se formavam, ah, se tornavam pessoas que era nítido que não queriam mais se relacionar com aqueles amigos daquele tempo, né, do passado. Demonstravam vergonha, demonstravam desfeita. Então, isso me fez criar uma bitola, né, pessoal, para mim não fazer isso. Essas pessoas, algumas dessas pessoas, não era de um nível de entendimento escolar ao ponto do que eu era. Mas tiveram oportunidade, né, através da família, um financiamento estudantil que ajudaram a se formar, né, seja lá engenheiro, advogado, professores, entre outras profissões. E alguns amigos dessa ocasião, dentro de 5 a 6 anos naquele tempo, demonstravam uma mudança psicológica que eu achava que era afetado pela formação daquela pessoa. Mas ao longo do tempo eu entendi que não. Isso é caráter, né? Isso aí é da pessoa e das pessoas e daquela sociedade, né, que estão em volta ali, mais próxima. Mas propriamente, né, a própria família, né, que influencia, né, afasta de certas pessoas e às vezes vê alguns amigos de forma discriminatória. Então, eu já passei por isso, então eu sei muito bem como que é. E o que acontece? Se eu tivesse uma formação nível superior, certamente o meu nível profissional seria totalmente outro. As minhas oportunidades poderiam ser melhores ou não, mas com certeza eu estaria mais preparado para lidar com o mercado nesse sentido. Eu digo isso porque ao longo de todos os anos que eu trabalhei como despachante, como representante, eu prestei serviço para empresas e para as pessoas que têm formação de nível superior. Isso acontece até hoje. E normalmente os custos de mercado para o serviço que eu presto para essas pessoas, eles são bem estratosféricos dos números que nós temos hoje, né, através das nossas atividades, dos nossos honorários. Então, faz uma diferença muito grande. Mas, como eu falei, hoje, né, hoje sempre, eu nunca me arrependi, né, de não ter dado continuidade nos estudos. Mas eu faço questão de que meus filhos, né, de que as pessoas que dependem de mim estudem mais, se formem e dão uma sequência melhor na vida. Isso acontece com a minha esposa atualmente. Ela já se formou na faculdade quando eu a conheci. Ao longo do tempo, eu incentivei ela a fazer cursos técnicos, né, para melhorar profissionalmente, ter mais área para poder trabalhar. Durante a pandemia, ela resolveu fazer uma faculdade, super fortaleci, acompanhei, mantive meu compromisso. Ela se formou no ano passado, já está trabalhando em uma área melhor, já está com um salário bem significativo em relação ao que ela teria hoje se ela mantivesse a mesma formação. E, graças a Deus, eu entendo que ela pode andar muito melhor agora com as próprias pernas e a gente acaba tendo uma ajuda financeira melhor em casa também. Embora, né, eu sempre busquei manter a minha própria estabilidade, né? Não aplicando investimento em estudo, mas em bens, em imóveis, né, na qual a gente busca tirar a diferença ao longo do tempo. E Paulo, você disse que você sabe falar português, certo? Você procura aprender a estudar para falar inglês ou alguma língua? Bia, aprender o inglês, eu acredito que para mim no momento não precisa, entendeu? Mas eu incentivo os jovens hoje, tem muitas oportunidades de emprego, sabendo espanhol, inglês, né? Então, tem muitas oportunidades que eu deixei de ter por não saber a língua, entendeu?
Mas atualmente eu não tenho interesse em aprender. Mas hoje nós temos ferramentas, né? Que nem como eu mexo com visto americano, então eu tenho ferramentas onde eu consigo traduzir e me ajudar. Mas eu incentivo os jovens de hoje, os estudantes, a procurar ter o conhecimento da língua. Inclusive a minha filha, que é nova, mas eu vou incentivar ela a ter por causa das oportunidades, né? Hoje tem muita oportunidade de emprego que trabalha em home office só por saber a língua. Então foi isso, né? Gente, muito obrigada pelos conselhos, por falar da vida pessoal de vocês, por falarem sobre a empresa. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu adorei a participação de vocês. E vamos encerrar o nosso podcast hoje. Então vamos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Foi muito legal ter essa conversa com vocês sobre o futuro, suas expectativas. Foi muito legal. Tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada, de verdade. Tchau, tchau. Nós que agradecemos, tá? Por vocês nos convidar. Esperamos ter uma oportunidade de retornar, porque nós conversamos só um pouquinho do que temos em relação a essa experiência. E fortalecendo, todos têm que estudar, todos têm que aprender uma nova língua, seja inglês, seja outra. Porque hoje o mercado está muito dinâmico, está muito crescente. E eu acredito que aqui no Brasil vai ter muita oportunidade, como já vem tendo. E se esses jovens não se prepararem para atender essa demanda, nós vamos perder muito emprego bom, muito salário bom e trazer uma demanda, né, financeira para o país que vai ajudar para todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Eu agradeço a oportunidade. Como o Afonso falou, né? Se tiver um chamado futuro, estaremos colaborando novamente, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau.